A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, está completando 10 anos. E ao longo desse período vem priorizando o fortalecimento das cadeias produtivas locais e os negócios sustentáveis, incentivados pelo programa Amazonas Rural, que tem investimentos de cerca de R$ 1 bilhão entre recursos do Governo do Estado, Ministério das Cidades, Fundo da Amazônia e iniciativa privada. Desenvolvimento econômico com base nos recursos florestais, minerais e pesqueiros, garantindo a geração de renda local e a conservação ambiental. Este é o tema do Roda Viva Amazonas, que está começando agora. Boa noite para você, e para nos ajudar a fazer o Roda Viva Amazonas de hoje, convidamos Expedito Santana de Souza, diretor da Cooperativa Mista Agropecuária de Iranduba, Antônio Ximenes, jornalista, diretor da revista Floresta Amazonas Brasil, e Edmar Visoli, presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável, IDAAM. Conosco também o cartunista da TV Cultura, Euros Barbosa. Nosso entrevistado de hoje é Valdelino Cavalcante, engenheiro florestal, presidente da ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e coordenador da região norte do Grupo de Arranjos Produtivos Locais do Estado do Amazonas. Boa noite, Valdelino. Bom dia, boa noite, Jackson Nascimento, boa noite a todos os debatedores, a todos que nos assistem nesse momento. É uma satisfação poder estar participando do Roda Viva. Muito bem, a satisfação é toda nossa. São 10 anos que a ADS está completando e há muitos motivos de nós comemorarmos o setor primário no estado do Amazonas. Quais são esses motivos? Primeiramente, nós como militantes do setor produtivo do estado do Amazonas, é uma satisfação grande poder participar de uma equipe de governo onde toda essa estrutura, toda essa equipe traz, primeiramente, um arranjo e uma parceria importante, né? Em 10 anos, não são 10 dias nem 10 semanas, tem toda uma trajetória de aprendizado, toda uma trajetória de dedicação, de esforço, e para nós que viemos do interior do estado e vivemos o dia a dia do interior do estado, é uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder compor através da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, a ADS, toda uma estrutura de uma equipe de governo, Jackson. E é momento de comemoração, é momento de alegria, mas essa alegria ela se consolida quando o reflexo é exatamente na vida dos produtores e produtoras rurais, associações, cooperativas, organizações de produtores como um todo. Presidente, recentemente o governador Omar Aziz fez um grande acordo, um grande contrato com a Coca-Cola, e nós gostaríamos de saber como foi que a ADS participou dessa integração Coca-Cola, governo do estado, para a produção do açaí com banana, que é a grande estrela do momento no mundo dos negócios. Como é que participou a ADS? O que representa a Coca-Cola comprando o produto, o açaí, dos produtores rurais e, consequentemente, das agroindústrias? Você falou muito bem, Ximenes, é uma ação de governo, e essa estrutura de governo é composta por todos os órgãos que compõem o setor produtivo do estado. E aí nós temos o IDAAM realizando assistência técnica e extensão rural, a Secretaria de Produção trabalhando na parte de fomento, a Agência de Defesa trabalhando na parte da sanidade desse produto. De outro lado, nós temos agentes financeiros, a FEAM, também Banco do Brasil, Banco da Amazônia, e parceiros importantes como o SEBRAE, como a Federação da Agricultura, como a OCB e outras organizações que compõem esse grupo de parceiros para assumir o tamanho do desafio, né? Eu acho que é um fruto que se colhe, isso não acontece de um dia para o outro, tem toda uma dedicação que foi encaminhada nesse processo produtivo, e é como se você plantasse uma semente, regasse essa semente, depois cuidasse da planta e trabalhasse até você obter os frutos, e esse momento é o momento de colheita desses frutos, né? Nessa parceria com a Del Valle, Sucos Mais, Coca-Cola, mostra
é um grau de maturidade que o estado do Amazonas começa a alcançar para assumir também o desafio e tornar esse potencial amazônico na melhoria da qualidade de vida de extratores que estão na nossa floresta. E aí, tornar um produto acessível quando se agrega. Eu acho que 3 pontos muito fortes. Primeiro, a marca amazônica. Segundo, o açaí, que é um produto que por si só já tem uma representatividade que ganhou o Brasil e o mundo. E a capacidade de distribuir. E com a referência da marca Coca-Cola, eu vejo de que são 3 pontos que são fundamentais e, sem dúvida, vão dar a garantia do sucesso desse programa. Agora, o nosso cliente principal nesse processo são as pessoas que estão no interior. E, para isso, essas comunidades rurais, elas precisam estar organizadas em associações e cooperativas, como falei anteriormente, para que essa representatividade possa se melhorar em divisas econômicas, melhoria da qualidade de vida, na educação, na saúde, infraestrutura, e assim obter melhores dias para um novo modelo econômico para o estado do Amazonas. Valdelino, durante esses 10 anos de Agroamazon, ADS, vocês tiveram um trabalho muito importante para a agricultura familiar desse estado. Principalmente na questão, nós da extensão, a gente foi muito treinado, capacitado da porteira para dentro, de produzir. E quando foi criado esse sistema que o governo criou, nos ajudou muito a questão da comercialização, que era o grande gargalo nosso. Então vocês têm aí um programa como o Prêmio, programa como Promove, a participação de vocês com a Conab, nos PAAs, as feiras. Então vocês deram uma dinâmica na comercialização do produto, da agricultura familiar, e hoje estão aí os exemplos aí das feiras aí, produtos de excelente qualidade. Ela foi muito e ela é muito importante para a agricultura familiar desse estado, a ADS. Ela complementa o principal elo, que é a comercialização. E muitos dos nossos produtores começaram também a aprender a negociar seu produto. Eu te pergunto, você tem todo esse trabalho, a ADS tem, depois dos 10 anos, tem coisa nova para apresentar para a gente? Ou qual é o projeto da ADS? Tem um projeto novo para nossos agricultores, ou você vai manter esses programas que estão aí? Eu vejo, Visoli, e já com a sua permissão aqui, só para ter a nível de informação, quando nós fomos convocados, Ximenes, para essa missão de estruturar inicialmente a Agroamazon em 2003 e depois passou a ADS, eu tinha uma função de diretor técnico do IDAM, o Visoli como presidente do IDAM. Na época já estava no IDAM. Já estava, nós começamos juntos em 2003. Quer dizer, esse o Visoli projeto também tem 10 anos? O Visoli já tem 10 anos, né? Já via IDAM. E o desafio exatamente era, primeiramente, você estruturar uma equipe de governo, recriar a época a Secretaria de Produção, reestruturar o IDAM, né? Eu lembro a época, só aproveitando esse momento para descontrair até e poder fazer essa retrospectiva dentro dessa linha dos 10 anos, nós deveríamos ter naquela época 24 escritórios do IDAM só no interior do estado, e quando nós chegamos no IDAM, o Visoli como presidente, eu como diretor técnico à época, aí a gente olhou no IDAM, gerência. Aí quando nós chegamos no interior, nos escritórios do IDAM, seu Santana, era subgerente. Então a gerência do IDAM era em Manaus e a subgerência no interior do estado. A Secretaria de Produção, à época, como nós falamos, estava sendo recriada, e as ações da AFEAM sofreram todo um replanejamento, um redirecionamento com um foco mais específico dentro desse esforço para estruturar o setor produtivo no interior do estado do Amazonas. E você trabalhar a atividade agropecuária, pesqueira e também de produtos florestais madeireiros e não madeireiros é um desafio importante, porque não são ações a curto e médio prazo, são ações a longo prazo. E o custo do pioneirismo, ele é desafiador. Então, programas como o que o presidente Visoli colocou, do programa de regionalização da merenda escolar, foi um desafio, porque não tinha uma literatura que pudesse, o Santana, na época, nos dar um encaminhamento. Então, eu digo, trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, você não pode parar, é um desafio. Mas, e aí, todo um grupo
se esforçou em prol dessa estruturação do programa. A Procuradoria-Geral do Estado teve um papel fundamental, o próprio Tribunal de Contas teve um papel orientativo de buscar esses caminhos, e aí a Secretaria de Educação, o IDAM, Secretaria de Produção, a Agroamazon, a ADS, à época, com toda essa estrutura, a SDS também, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sendo criada, e a evolução do programa que é importante. E aí nós começamos em 2003 para 2004 com 8 itens no cardápio da merenda escolar. Hoje nós já temos 43 itens no cardápio da merenda escolar. E qual é o papel do nosso mestre Santana nessa área? E só para eu concluir, para responder rapidamente a pergunta do Visório. E programas também, dentro dessa linha do recurso institucional, que hoje, além da SEDUC, a CEMED já lançou mão do programa, a iniciativa privada, como o jornalista Ximenes já nos perguntou sobre a questão do programa do Açúcar Mais, do Del Valle, Coca-Cola, também o programa em parceria com as Forças Armadas, com o Exército, com a Aeronáutica, com a Polícia Militar, com o Feirão da CEPRO, a Escola Júlio César. Então, são caminhos, Visório, de que nós, dia a dia, temos trilhado, e eu entendo de que nós temos que ter uma preocupação e um compromisso de poder consolidar o que nós já estamos caminhando. Então, esse programa sendo consolidado e sempre trabalhando no fortalecimento das organizações de produtores, nós vamos ter os resultados que nós esperamos. Não adianta a gente pulverizar e depois não ter um controle. Então, eu vejo de que as diretrizes estabelecidas nessa linha do processo de comercialização, elas já estão bem encaminhadas. O que nós precisamos é trabalhar essa consolidação, o melhoramento delas. Agora, dentro dessa perspectiva de novas ações, eu entendo de que nós precisamos ter uma central de comercialização, onde o próprio produtor ele possa ter a gestão do negócio apoiado pelo governo do Estado. Eu entendo de que ações como a que o governo está encaminhando, de duplicação da Manoel Urbano, vai viabilizar um processo de comercialização não só para Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, mas esse escoamento todo do Alto Solimões, do Alto Juruá, do Purus. Então, são ações estruturantes que uma coisa depende da outra. Você sabe muito bem, como um velho guerreiro do setor produtivo, de que o processo de comercialização, ele nasce, o resultado dele, na propriedade, no planejamento que você vai fazer. Então, a ação integrada com assistência técnica, extensão rural, com o financiamento, com o processo de gestão dos produtores. Então, são desafios que nós, cada dia, precisamos vencer e aprimorar cada vez mais. Mas, pontualmente, eu vejo de que essas ações, que são ações que o governo encaminha, são fundamentais para essa consolidação. E foi uma resposta, em tanto, que já respondeu várias perguntas que nós iríamos fazer aqui, mas eu acho interessante falar também da participação das cooperativas. Eu quero até fazer aqui uma colocação. O presidente da Coca-Cola, durante o lançamento do produto banana com açaí, falou que todas esses produtores, essas cooperativas que vão fornecer o fruto, estão dentro do padrão internacional da marca. Isso tem um significado muito importante, uma garantia também para o produtor. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão envolvendo as cooperativas. Eu acho que quando a gente fala de maturidade, de profissionalização, passa exatamente por essa avaliação que você faz, Jacques. Hoje, as agroindústrias que estão homologadas para serem fornecedoras de Coca-Cola, todas elas têm o registro no Ministério da Agricultura do produto, já estão devidamente acompanhadas pelo trabalho importante que vem fazendo o Ministério da Agricultura no estado do Amazonas. E quais são elas? A questão de especificações, de dimensões da estrutura da própria unidade de beneficiamento, o layout da fábrica, a questão da análise desses produtos, manuseio, a capacitação, a qualificação dessa mão de obra, são uma série de fatores, mas além dessas exigências, a Coca-Cola ainda traz um número maior de exigências para se homologar. O importante é de que nesse arranjo produtivo, quando se busca um resultado dentro da unidade de beneficiamento,
não pense de que não precisa se trabalhar também a extração do próprio açaí. E aí a Federação da Agricultura, junto com o IDAN, tem feito um trabalho importante também com o SEBRAE, nessa parceria, de qualificar desde a coleta do fruto, o ponto de amadurecimento desse fruto, o processo de acondicionamento, o processo de transporte desse fruto, e o reflexo é na qualidade dentro da unidade de beneficiamento. Então, quando você está homologado para fornecer para uma multinacional, como a Coca-Cola, sem dúvida, vai abrir um leque de outras opções para outros comércios. Presidente, uns 10 anos de atividade na frente da ADS, muita coisa foi feita, mas ainda temos alguns gargalos. Por exemplo, como corrigir o solo do nosso estado do Amazonas? Hoje nós não temos calcário aqui. O que está sendo feito para que o produtor rural tenha calcário na sua terrinha e transformar a sua terrinha naquela grande terra com capacidade produtiva? Por que não temos calcário? O que está sendo feito? Como sair de R$400 a tonelada de calcário para algo a menos? O que está sendo feito na direção do calcário? Um dos grandes diferenciais do programa Amazonas Rural são focos bem objetivos. E um deles, pontuando, é a adoção de novas tecnologias. Primeiro, a adoção de tecnologia, depois buscar as novas tecnologias. E aí, numa parceria com a Embrapa, que tem um papel fantástico nesse processo, Mendes, se trabalhar o processo de mecanização. Uma coisa é consequência da outra. Para você ter um êxito esperado na calagem, na correção do seu solo, na aplicação do calcário, é importante você ter a sua área com a mecanização. Depois, o custo desses insumos. E aí o governador Omar Aziz recentemente lançou o desafio para o empresariado e se manifestou um empresário interessado em montar essa estrutura que dentro dos próximos dias deverá ser inaugurada pelo governador no município de Manacapuru, né, no ramal Bela Vista. Manacapuru, toda uma estrutura de beneficiamento desse calcário. Por sua vez, aqui vai ser só o beneficiamento final do calcário. A matéria-prima ela vem do rio Jatapu, junto a uma ação feita com a empresa Itautinga, né, no município de Urucará. Então essa pedra ela será extraída da Itautinga, virá para ser beneficiada em Manacapuru. Um dos grandes custos do calcário é com a logística. E esse calcário sendo beneficiado dentro do próprio estado, sem dúvida, vai se viabilizar um preço muito mais acessível ao produtor, né? Hoje, os valores que você chegou, então se pensa em valores da ordem de R$150, R$160 aqui, o calcário ao granel, então já dá uma condição do produtor ter esse acesso. Por sua vez, assistência técnica, extensão rural, orientando o produtor para a utilização desses insumos, é uma outra ação importante. O Procalcário é um programa importante que também viabiliza a condição do crédito para o produtor adquirir esse produto. Então, é um conjunto de fatores, é por isso que eu digo que nada se acontece por acaso e nada se faz sozinho. Então, eu entendo essa estrutura do setor produtivo aqui, Jacques, como uma máquina. Ela pode estar nova, ela pode estar bem lubrificada, mas para que ela tenha o êxito esperado, as engrenagens ela tem que trabalhar simultaneamente dentro de todo um compasso, dentro de toda uma lógica, onde todos esses ingredientes vão fazer o resultado final ter o sucesso esperado. Quer dizer que vamos ter calcário, então? Vamos ter calcário. Tem previsão? Sempre já. A previsão, imaginamos que dentro do máximo de 30 a 40 dias, já esperamos. Está próximo, a então. estrutura, nós estivemos lá recentemente, a estrutura está sendo concluída. Dentro das próximas semanas, isso aí quem vai estar anunciando é o governador, exatamente. E vai ter energia para tocar essa infraestrutura? Tem toda uma estrutura de energia, já acionamos a Amazonas Energia, contactamos com o diretor Radi, que ele tem dedicado todo um esforço nesse sentido, porque essa é uma ação de governo integrada, governo estadual, mas também com apoio do governo federal, com apoio dos municípios, e aí o município de Manacapuru, de Iranduba, de Novo Airão, mas também toda a região ribeirinha vai ter acesso, porque
a área onde está sendo instalada a estrutura de beneficiamento fica à margem do rio, então vamos ter condições de escoar esse calcário já beneficiado, tanto por estrada como via fluvial também. Valdelino, deixa eu te fazer uma pergunta e depois uma sugestão. Hoje, o programa Prêmio, ele compra a produção de quantos produtores e quantos alunos atende? O prêmio, nos levantamentos que nós temos, já estamos alcançando em números redondos, chegando a 15 mil produtores. Quando a gente fala 15 mil produtores, já se entende que é uma produção familiar, então você já praticamente pode colocar, às vezes, 2 ou 3 pessoas que compõem essa produção familiar. E atendemos aí também, chegando a 500 mil alunos, envolvendo a rede estadual, a rede municipal de ensino. E agora com o desafio de poder cada vez mais você fazer um zoneamento, porque o grande desafio no Amazonas, você sabe muito bem disso, é a logística. Então, o que você puder fomentar nessa produção, nas calhas de rio, nos municípios, sem dúvida nós vamos conseguir baratear muito o custo desses produtos. Deixa eu te dizer, o nosso governo, com o nosso vice-governador Professor Melo e o Omar, nosso governador Omar, o setor primário está na pauta do dia a dia do debate. Eu acho que isso nós ganhamos muito, o setor primário ganhou muito com essa liga com o governo, o nosso setor primário, né, as organizações. E, Valdelino, a gente não pode perder todo o acúmulo de experiência que vocês adquiriram nessa questão do desafio da comercialização, partindo do princípio da logística que tu está falando, que hoje a gente sabe que trazer produto de Envira é mais barato você trazer de São Paulo que de Envira. Então são desafios que tu tem. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ver ainda a experiência da ADS nos municípios, nas feiras. A gente fazer uma parceria, construir uma parceria, porque as feiras do município, ela faz com que o consumidor tenha acesso a um produto de melhor qualidade e também de baixo custo. Eu acho que a gente pode ampliar, ganhando, a gente sabe do tamanho de trabalho que vocês têm, sabe da equipe reduzida, mas vocês têm uma experiência muito grande nesse sentido que a gente gostaria de aproveitar, que é importante para os municípios, principalmente os municípios mais distantes. E aproveitando a fala do Visola, é que nós tenhamos por calhas a participação da ADS para dar uma demanda, para atender essa demanda e atender com qualidade a exemplo do que acontece hoje nas 5 grandes feiras aqui do Amazonas. Por exemplo, como é que isso é possível em Tabatinga? Como é que é possível em Apuí? Como é que é possível em Humaitá? Como é que é possível em Paritins, em Barreirinhas, Itacoatiara? Como já falei, repito, acho que é uma ação integrada nesse processo e isso nasce exatamente da capacidade produtiva, né? Essa proposta de feiras livres, de um lado o produtor ele tem que estar organizado, né? Porque você tem um processo de negócio, de comercialização, eu entendo de que tem um fator preponderante, a credibilidade no negócio. Então a gente tem que ter o fator organização e um planejamento para poder não fazer uma feira isolada e daí não ter outra. A gente vai fazer toda essa ação. E aí nasce exatamente dentro dessa integração. É muito válida a proposta, inclusive nós temos no nosso projeto que compõe a proposta do Amazonas Rural, inicialmente as feiras por polo. Por exemplo, Tefé, né? Nós temos ali um polo produtivo que temos vários municípios que podem compor aquele polo. E temos uma clientela ali com uma estrutura importante que é o Exército Brasileiro. Né? E aí, assim como Tefé, regiões como no Alto Rio Negro também, no próprio município de São Gabriel da Cachoeira, outras ações, por exemplo, no município do Baixo Amazonas, como Itacoatiara, Parintins. Então, uma ação de, é por isso que eu digo, quando respondi inicialmente para o Visoli, nós temos que trabalhar a consolidação dessas propostas, porque eu vejo que os horizontes nós já encontramos. E aí é caminhar no sentido de ampliar, de se estruturar cada vez mais. E aí, essa valorização, Visoli, eu quero destacar e dizer o meu sentimento
não só como um gestor da ADS hoje, mas como um produtor rural também nesse estado. Assim, o senhor produz? Assim, qual é a cultura que o senhor produz? Trabalhamos com laranja, com limão, tangerina, citricultura como um todo, uma criação de carneiro para fazer o churrasco quando for necessário, né? E estamos empreendendo também no cultivo do açaí. Mas nessa ação, Isódio, assim como foi importante e teve um destaque para a segurança, para a educação, para a saúde, para o lado social, também para a infraestrutura, a parte da produção, quando nós tivemos, por convite e determinação do nosso governador Omar Aziz, do vice-governador José Melo, o convite para compor essa rodada, para atender os prefeitos, ele bota na pauta a importância que passa a ser, nesse estado também, o setor produtivo. Olha só, nós estávamos falando aqui ainda há pouco sobre a cooperativa lá de Iranduba. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, a Coapi, né? Que nós temos à frente aqui um dos nossos convidados, que é o seu Expedito. Aquilo é um modelo que tem dado certo e que tem uma projeção muito grande para a comercialização do produto do setor primário para o futuro. Quantas Coapi nós temos em todo o estado do Amazonas hoje? A época que você coloca, Jackson, em 2006, nós já tínhamos ali uma faixa de 10 cooperativas, eu acho. Nós começamos em 2004, credenciados junto à ADS como fornecedores, com 6 cooperativas. E hoje nós já alcançamos, nos estados que tem um número maior que esse, mas credenciados como fornecedor do programa, nós já vamos chegando aí a 38, 39 cooperativas de produtores. E aí temos várias regiões com exemplos fantásticos, como é o da Coapi. Em Lábrea tem uma cooperativa Colônia de Sardinha com toda uma estrutura fantástica. Em Manicoré nós temos 2 cooperativas que se trabalham a parte do extrativismo com a castanha, mas também a parte da agricultura familiar. Nós temos na região do Juruá, né? Nós temos em Carauari, nós temos em Irunepé, estamos numa estruturação em Envira. Então, essa experiência ela vem se replicando em todo o estado do Amazonas e tomando uma abrangência significativa, porque você não trata o produtor individual, você trata o produtor dentro de uma representatividade jurídica, inclusive, onde ele vai ter muito mais força para defender e ter acesso às políticas públicas de viabilizar toda a melhoria da qualidade do processo produtivo. Realmente a Coapi ela foi um referencial. Hoje até nós reduzimos a movimentação econômica, mas estamos estabilizados economicamente, sem problema nenhum de débito, qualquer coisa. E muita gente se socorreu da Coapi para colocar a produção através da Coapi. E eu lembro que nós chegamos a fornecer quase 1/3 do prêmio. E o governador chegou a questionar: vocês estão privilegiando a Coapi? Preciso explicar, não, é porque os outros não se organizaram. E aí foi estimulado, olha, siga o exemplo da Coapi. Então, aí foi uma onda, vários foram se organizando, porque essa organização jurídica ela é muito importante. Você não pode fornecer quantidade se a sua pessoa jurídica não estiver organizada com certidões, com balões, com tudo. E as pessoas não sabiam o que era uma certidão. A partir da referência da Coapi, que era quem dirigia era o Elvis, que foi um dos fundadores e que ele já tinha experiência empresarial, ele organizou de uma forma tal, juridicamente, que não teve nenhuma dificuldade. Quantos anos tem a Coapi? Como cooperativa, ela é de 2003, mas já vinha associação, porque ela, na verdade, ela sucedeu uma associação, que já vinha, se eu não me engano, do ano 91. Porque quando eu entrei... API, não é? Antiga API. Porque quando eu entrei na Coapi, foi logo depois que ela foi fundada, por alguns meses. Mas antes ela já tinha uma história aí de 15 anos, 20 anos, como associação. Ela já tinha, inclusive, uma boa estrutura, já tinha terreno, tudo, como associação. E aí foi organizado. Mas, seu Santana, presidente Valdelino, ano que vem teremos eleições. Nos 10 anos de atividades da ADS, o senhor trabalhou com o senador Eduardo Braga, governador do estado, com o governador Omar Aziz, com o vice-governador, professor Melo. O senhor tem a experiência administrativa e de gestão com esses homens que são as lideranças políticas aqui do estado. Como foi trabalhar no Zona Franca Verde? Como é hoje trabalhar com o governador Omar? Como é trabalhar com o professor Melo? Qual é a experiência que o senhor tem para falar desses gestores executivos
apoiando a ADS, já que o senhor vem, nesses 10 anos, trabalhando com os governadores de então e, obviamente, o professor Melo na condição de vice, que hoje é um forte nome a ser candidato a governador. Como é que é essa questão do trabalho com o senador Eduardo, com o governador Omar, com o doutor Melo? Como é que é esse seu trabalho de gestor? Nós entendemos, de que todas as ações que venham desenvolver o setor produtivo do estado do Amazonas, que venham apoiar, que venham priorizar dentro das políticas públicas o interior do estado, são muito importantes. Então, todos esses gestores, até inclusive sem esquecer o ex-governador Amazonino Mendes, que à época do programa Terceiro Ciclo também, todos os programas têm a sua devida importância. Depois do programa Zona Franca Verde, onde se trouxe toda uma concepção da preservação, mas também da potencialização desses recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais e das famílias que estão envolvidas no interior do estado. E dentro desse processo de aprendizagem como um todo, nós nesse processo somos técnicos, desenvolvedor das políticas, aplicador dessas políticas que são formuladas pela estrutura da Secretaria de Produção, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelos programas de governo, mas o que se vê, como uma avaliação desses 10 anos é um grau de amadurecimento dos programas. O programa Amazonas Rural, por sua vez, já traz um foco mais específico de buscar atender a demanda pelo consumo do mercado de Manaus e aí viabilizar também as tecnologias para aprimorar o nosso processo produtivo como um todo. É o que eu falei inicialmente, trabalhar com o setor produtivo e principalmente trabalhar com o setor produtivo no estado do Amazonas é um desafio, porque você tem que produzir, você tem que preservar e você tem que fazer o desenvolvimento de um modelo econômico para o interior do estado do Amazonas. Hoje um modelo que nós temos, além de desenvolver, manter, porque hoje o polo industrial ainda é a grande geração de emprego e renda, mas toda essa proposta, todo esse aprendizado, todo esse caminhar desses 10 anos, e buscando nos governos anteriores mais de 10 anos, vão fazendo essa composição. Eu considero um quebra-cabeça onde vai se montando, Jacques, cada peça no seu devido lugar, mas você não pode colocar uma peça por acaso, você tem que ver o encaixe dela no momento certo, no local certo, para ter o resultado. Agora, a maturidade do produtor, eu digo sempre, a parte mais sensível do homem é o bolso. Então, o produtor organizado, o produtor com visão de gestão no seu negócio, ele vai sair de uma atividade exatamente de subsistência para ser um empreendedor rural. Então, trabalhar o ser humano é que vai se fazendo essa diferença. Então, essa composição, objetivamente, das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor produtivo, fortalecimento dos produtores rurais e essa viabilidade da consolidação do programa de governo voltado para o interior do estado, nós vamos ter a nossa floresta preservada, mas vamos ter a geração de emprego e renda. Hoje, se viabilizar a tecnologia que nós estamos insistindo nela, nós não vamos precisar desmatar nada, só com recuperação de áreas degradadas, e aí o calcário assume um papel fundamental, a mecanização assume um papel fundamental, nós vamos ter a produção para atender a demanda do estado e com tudo isso gerando um novo modelo econômico de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental para o interior do estado. Presidente, nós temos aí produção de vários produtos, Itacoatiara, por exemplo, Vila do Engenho, Novo Remanso, ali aquela área produz abacaxi, né? Temos a laranja também, que tem vários municípios que já produzem laranja. Manicoré, a melancia. Né? Melancia e a banana. E a banana. Eu quero chegar na banana. O que aconteceu com a banana, por exemplo? Nós estamos importando até do vizinho estado de Roraima a banana. De péssima qualidade. Né? E é uma qualidade, eu ia colocar duvidosa. Aí já o seu expedito coloca como uma péssima qualidade. Então, é uma pergunta que se faz, e muito recorrente, né, a conversa. Será que o Amazonas não produz mais banana? Produz, sem dúvida. Nós tivemos esse abalo com a entrada da Cigatoca e o Malto Panamá no estado pela região do Alto Solimões e foi assim avassalador, exatamente
quem lembra, alguns anos atrás, a festa principal no município de Coari era a festa da banana. Da banana. Hoje é a festa do gás, né? Do gás. Mas isso é para mostrar que nós tínhamos uma produção significativa e que foi devastada pela cigatoca, e aí um trabalho fundamental da Embrapa, que foi efetivamente desenvolver variedades tolerantes a essas pragas e doenças, e aí a gente tem que reconhecer esse trabalho de desenvolvimento de tecnologia, um trabalho científico fantástico da Embrapa. E hoje o desafio é você reestruturar esses bananais aqui. O seu Santana, além de presidente da Coapi, é um grande produtor de banana e não só produz, como ele verticaliza a produção. A bananada hoje que nós atendemos, grande parte da merenda escolar é produzida no município de Manacapuru. E aí, já que interessante, só abrindo um parêntese rápido, quando você vê um produto bem embalado, um produto bem apresentável, a pessoa diz, isso é produzido aqui? Ainda hoje existe ainda isso. Tem, mas isso mostra o que já se evoluiu no próprio estado. Mas esse trabalho de produção de banana, o exemplo de Manicoré, nós temos aí uma produção significativa, tanto de banana para Covan, como das variedades tapimeu, a caipira. Agora é o seguinte, o hábito alimentar tradicionalmente da nossa população ainda é pela banana maçã, pela banana prata, mas aos poucos vai se tendo esse processo de mudança, bom explicar, né? Que é poder você voltar a ser o produtor que sempre foi no estado do Amazonas. Na verdade, hoje se produz mais banana do que no passado. Acontece que a população aumentou, o consumo aumentou, as oportunidades do produto é maior, né? Então nós temos aí Manicoré, Caria da Várzea, muitos municípios, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, muita produção. Mas, Valdenino, deixa eu lhe dizer, em termos de tecnologia, acho que hoje são duas culturas aí que despontam bem, que é a citricultura e a cultura do abacaxi. Se hoje a gente andar em Novo Remanso, a gente tem lá quase 50 milhões de frutos produzidos por ano, e praticamente todos eles em áreas mecanizadas, corrigidas, saímos de uma produtividade de 8 mil frutos para até 20 mil frutos por hectare. 35 estruturas. E essa produção ela vem aumentando ano a ano e o nosso produto é fantástico. Acho que o abacaxi a gente diz sempre que é o melhor produto do Brasil. Nesse processo de uma produção elevada, nós temos que encontrar uma alternativa para o produto em excesso de consumo nosso. A ADS já está pensando em alguma alternativa para esse produto que, porventura, venha ter uma superprodução e aí baixa o preço para o produtor, para que a gente possa ter esse equilíbrio, né, do produto? Nós já estamos insistentemente trabalhando nesse processo de começar um trabalho de exportação desse fruto. Hoje é uma referência e um orgulho para nós como amazonenses é o nosso abacaxi. Muitos amigos que nós recebemos, pessoas aqui de referência, como presidente do Instituto Frutal, o Evaldo Bringel, é onde a gente encontra, ele faz elogio ao nosso abacaxi, ele que é um produtor tradicional no Nordeste de fruticultura. Mas, Visório, esse próximo passo ele está sendo trabalhado, nós temos que viabilizar agora um processo de embalagem para exportação desse produto. O produto que nós temos aqui, o nosso abacaxi, ele é um produto que não é desenvolvido para industrialização, é um produto que ele é para consumo de mesa. Então, nós temos que ter um apelo da marca amazônica em cima desse produto para ter um valor agregado. Certamente o nosso custo de produção, com toda a viabilidade tecnológica que você fala, é bem verdade. Nós temos estado sempre no Novo Remanso, ultimamente em várias propriedades, e vendo o resultado dessa tecnologia. Mas o nosso custo de produção, ele ainda é, em relação a outras regiões, onde estão mais próximos desses insumos utilizados, ainda é um custo relativamente elevado. Então, esse é um aspecto. O outro é a questão da logística, né? Nós estamos em um negócio já bem avançado com um país vizinho, a Venezuela, mas nós temos que estabelecer clientes que possam ter a segurança do pagamento desse produto, e aí nós estamos amarrando essas negociações e tendo esse valor viável como resultado final. Mas, sem dúvida, é uma meta a ser alcançada e logo nós vamos resolver essa situação da exportação do abacaxi. Interessante saber que esse abacaxi é um abacaxi de mesa, não de mesa, sim. Né?
Tá certo, porque, até porque já registramos informações que um grupo estava interessado, um grupo italiano estava interessado em montar uma fábrica lá de compotas. Mas olha, nós chegamos ao final do programa Roda Viva. Vontade de ter mais programa. Dá vontade de ter mais, com certeza. Nós queremos agradecer aqui a presença de todos vocês. Como lembrança, uma caricatura feita pelo artista plástico Euros Barbosa. Lá está a caricatura que vai ficar no quadro. Veja aí, estava ansioso. Mostra ali para o Feliciano como é que ficou a caricatura. Pronto. Levanta um pouco mais. Está um pouco igual o Tintim aí. Agora vamos, não, queremos ver. Está lá, brindando, não previa. 10 anos. 10. Que bom. Bom, e ficamos por aqui, lembrando que nossos encontros acontecem todas as quintas, com reprise aos domingos, sempre às 22 horas. Um grande abraço a você que nos acompanhou, obrigado a Valderino pela entrevista, a todos nós, e até o próximo programa. Boa noite para você.